Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Do impossível à realidade. Você pode hoje não ter nenhum real no seu bolso y ser una persona de éxito. e ser uma pessoa de sucesso. Y por el contrario, puedes tener muchos reales en el bolsillo y ser un fracasado. E, ao contrário, você pode também ter muito dinheiro no bolso, mas ser um fracassado. Todo depende si tú has llegado ya al final del camino o estás recién comenzando. Tudo depende se você já chegou no final do caminho ou se está apenas começando. Acuérdate entonces de siempre soñar con lo inconcebible. Lembre-se sempre de sonhar com o inconcebível. Y yo te voy a hablar un poco sobre cómo esos inconcebibles y ese plan de acción ha ocurrido en la vida mía y de Cristina. E eu vou falar um pouco como que esse plano de ação para as coisas inconcebíveis aconteceram na minha vida de Cristina. Y te voy a hablar un poco de ese estilo de vida que nosotros hemos podido alcanzar. Vou falar um pouco sobre esse estilo de vida que nós alcançamos. Que hoy día es ya agua pasada. Es agua pasada. Y hace 5 o 6 años eran inconcebibles. Eu vou falar um pouco desse estilo de vida que a gente tem, que hoje já é água passada, mas que há 5, 6 anos eram inconcebíveis. Porque llega un momento en que tú vas alcanzando los sueños y los sueños cuando tú los alcanzas dejan de tener importancia. Chega um momento em que você vai alcançando o sonho e o sonho que você alcança deixa de ter importância. Porque entonces tú estás concentrado en ¿qué? En el próximo sueño posible y buscando el próximo inconcebible para continuar el camino. Você está concentrado no próximo sonho possível e buscando o inconcebível para continuar o caminho. ¿No es cierto? ¿Y cuándo se acaba ese camino? E quando se acaba esse caminho? Nunca, cuando te mueras. Nunca, quando você morra. El día que ese camino se acaba, dejas de ser una persona de éxito. Se um dia esse caminho acabar, você deixa de ser uma pessoa de ¿Te das sucesso. cuenta? Por eso no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con cuál es tu perspectiva y tu posición ante la vida. Por isso que não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com qual é a sua perspectiva e posição diante da vida. Entonces, seguimos. Entonces, pues, tú lo que ves aquí en estos diamantes es simplemente que cada uno de nosotros está en algún lugar de ese camino. O que você vê nesse diamante é que cada um de nós está num lugar desse caminho. Todos somos, tú y nosotros, personas de éxito. Todos nós somos, vocês e nós, No pessoas de vayas a sucesso. pensar que tú no, yo voy a tener éxito cuando llegue a diamante. Não pense que você vai ter sucesso quando chega a diamante. Ya tú tienes que ser una persona de éxito y ponerte en el camino que yo te estoy hablando. Já tem que ser agora uma pessoa de sucesso e se colocar nesse caminho que eu estou falando. Yo estoy aquí en este lugar. Eu estou aqui nesse lugar. Terry está en algún lugar. Terry está em algum lugar. Baba está en un lugar de su camino. O Baba está em algum lugar do seu caminho. Tim Foley está en un lugar de su camino. Tim Foley está em algum lugar do seu Y tú caminho. tienes que buscar tu lugar en tu camino. E você tem que buscar o seu lugar no seu caminho. ¿Te das cuenta? Es un camino. Y por eso es que y cada quien tiene su camino. Por eso no nos podemos comparar el uno con otro. Cada pessoa tem o seu caminho, por isso a gente não pode ¿Te das comparar um com o cuenta? outro. Entonces yo te voy a hablar de ese camino mío. Eu vou contar do meu caminho. Cuando yo comencé el negocio, Quando eu comecei o negócio, yo tenía muchos inconcebibles. eu tinha muitos inconcebíveis. Yo recuerdo, como te dije ayer, que yo miraba atónito. A mí me encantan los coches. Eu olhava atônico para os automóveis, eu sempre fui fanático para os automóveis. Entonces, yo recuerdo cuando yo miraba así, pero con la boca abierta, a los Mercedes-Benz descapotables. Siempre me ha fascinado ese coche. Eu me lembro que eu olhava assim de boca aberta os Mercedes-Benz conversíveis, sempre me fascinaram. Y entonces, cuando yo comencé el negocio, yo ganaba, como te dije ayer, $12,000 al año. Quando eu comecei o meu negócio, ganhava $12 mil Y el ao coche ano. costaba $120,000. O carro custava 120 mil. Inconcebible. Inconcebível.
Sin embargo, fíjate, en el año 91 yo me pude comprar ese coche. Entretanto, vejam que no ano de 91 eu pude comprar esse automóvel. Entonces, pues fue tremendo, porque el sueño el inconcebible de entonces se convirtió en realidad. Foi tremendo, porque o inconcebível se tornou realidade. Pero como había más inconcebibles y habían otros sueños, otro sueño posible ocupó el lugar de ese coche. Como haviam outros sonhos mais inconcebíveis, outro sonho impossível tomou o lugar do carro. Y después, en el año 92, un año después, sí, el año pasado, me compré un BMW 750. E no ano de 92 eu comprei um BMW 750. Entonces, fíjate cómo las cosas cambian. Veja como as coisas mudam. El Mercedes tiene un motor 300. O Mercedes tem um motor 300. O sea, que es un 3.000 litros. 3.000 litros. Entonces, cuando yo conducía mi Alfa Romeo, que era un motor de 1.000 litros, Quando eu conduzia meu Alfa Romeo, que era um motor de 1.000 litros, entonces 3.000 me parecía una cosa inmensa. então 3.000 me parecia uma coisa imensa. Yo cuando agarré por primera vez el Mercedes, que le puse la primera, decía, ¿cómo tira? Primeira vez que eu peguei o Mercedes e botei a primeira, eu disse, como arranca? Y entonces cuando agarré el BMW, que es de 5.000 litros, Quando eu peguei o BMW, que é de 5.000 litros, me puse a pensar que cómo es posible que yo hubiese podido conducir el Mercedes que tira tan poco. pensei, como é que eu posso conduzir uma Mercedes que vai e arranca tão pouco? Louco. O sea, que los sueños van cambiando. Os sonhos vão mudando. Y tú tienes que darte cuenta que a la hora lo que te parece inconcebible va a ser una realidad. E você tem que perceber que o que agora parece impossível, inconcebível, vai ser uma Nosotros realidade. cuando entramos al negocio vivíamos en un apartamento de 80 metros cuadrados. Quando a gente entrou no negócio, vivíamos num apartamento de 80 metros quadrados. Entonces yo repartía pintura en la zona de Miami Beach. Então eu dividia a pintura na zona de Miami Beach. Y veía las casas y las mansiones. E eu via as casas e as mansões. Y entonces cuando yo veía aquello decía, algún día, E quando eu via aquilo, eu dizia, aonde vai? ¿tú te imaginas yo algún día vivir en una casa así frente al mar? Você imagina eu algum dia viver numa casa assim, frente ao mar? ¿Cuánto costaban eso? Yo cuando me dijeron una cifra, todas costaban por encima del $1.000.000. Yo decía, esto es de locos. Quando me disseram as cifras que custavam aquelas casas, eu falei, isso é coisa de louco. Entonces, pues es tremendo cuando ahora mismo en estos momentos nosotros estamos construyendo una casa frente al Mediterráneo de más de 1.800 metros cuadrados. Então é incrível como agora a gente construindo uma casa frente ao mar Mediterrâneo de 1.800 metros quadrados. En un terreno de más de 25.000 metros cuadrados. Num terreno de mais de 25.000 metros quadrados. Los inconcebibles se convierten en realidad si tú estás dispuesto a recorrer el camino. Os inconcebíveis se convertem em realidade se você está disposto a recorrer o caminho. Y hace como 2 años, Faz 2 anos, hace como 2 años, yo pues los coches dejaron de llamarme la atención. faz 2 anos os carros deixaram de me chamar a atenção. Entonces Foley siempre me hablaba de los aviones. Então Tim Foley sempre me falava dos aviões. Tienes que comprarte un avión, tienes que comprarte un avión. Você tem que comprar um avião, tem que comprar um avião. Pero a mí pues se decía, bueno, sí, tal, pero nunca había entrado en ello. E eu dizia, pode ser, de repente, mas nunca tinha entrado neles. En el verano pasado comenzamos a mirar. No verão passado começamos a olhar, a procurar. Entonces lo puse en los inconcebibles. Então eu botei nos inconcebíveis. Ya lo puse por ahí, dije, algún día. Botei por aí e diz, algum dia. Y entonces empecé a visualizar y a mirar el catálogo y a mirar y a mirar. Então comecei a olhar o catálogo, a pesquisar, a visualizar. Cada vez que iba a los aeropuertos, pues me detenía un poquito en la zona de los aviones privados a ver un poco. Cada vez que eu ia ao aeroporto, eu ia dar uma olhada nos aviões privados. Y entonces empezaba ya a pasar de inconcebible a imposible. Então começava já a passar de inconcebível a impossível. Empecé a agarrar catálogo, empecé ya a probarlos. Comecei a pegar o catálogo, a testar alguns voos. Y cuando fue en julio, me parece que fue el día 17 o algo así, ¿no? El día 25 de julio. Día 25 de julio. Un domingo de julio de esto, a finales de julio del mes pasado. Final de julho do mês passado, um domingo desses. Fue tremendo.
Foi incrível. porque yo estaba en Polonia, en Varsovia, y el domingo me disponía a salir a Madrid para conectar con un avión hacia Oporto, Eu ia en sair, Portugal. eu ia sair de Madrid para conectar-me com um avião na cidade do Porto, em Portugal. Salía de Varsovia a Portugal vía Madrid, pero había una huelga de controladores aéreos en Francia. Havia uma greve de controladores aéreos na França. Entonces, pues lo que me ocurrió es que perdí la conexión en Madrid hacia Oporto. O que aconteceu então foi que eu perdi, por causa da greve, a conexão de Madrid para a cidade do No Porto. pude llegar al seminario. Não pude chegar ao seminário. Tuve que llamar a alguno de los Esmeraldas y de darle las instrucciones por teléfono de quién poner, qué hacer y tal. Y me quedé en Madrid en casa, muy agraviado. Tive que ligar por telefone, dar as instruções para os Esmeralda, o que fazer nos seminários, quem vai fazer o quê. E eu fiquei muito chateado em casa. Y entonces me di cuenta que había llegado la hora. Então eu percebi que tinha chegado a hora. Llamé a un amigo en el aeropuerto Chamei um amigo no aeroporto. y cuando tú estás preparado la ocasión aparece. Quando você está preparado, a ocasião aparece. Es increíble. É incrível. Porque lo llamo y le digo, óyeme, ¿qué tienes por ahí? Eu liguei e perguntei, oi, o que você tem por aí? Y me dice, fíjate que te iba a llamar hoy. E ele disse, ó, coincidência, eu ia te ligar hoje. Y digo, ¿qué pasó? O que aconteceu? Dice, ¿te acuerdas del avión que probaste hace 2 meses que había un individuo que había puesto la señal? Lembra de um avião que você testou há 2 meses atrás que um indivíduo já tinha dado sinal para comprar? Le digo, sí. Eu lembro, sim. Dice, el tío se echó para atrás. A pessoa que queria já desistiu. Le digo a Cristina, que estaba ahí, que Cristina no lo había visto, le digo, prepara a los niños que vamos a probar una cosa. Eu disse para Cristina, então, que não tinha visto ainda o avião, prepara os meninos que a gente vai testar uma coisa. Nos fuimos, Cristina, Fomos Cristina, los 3 niños, meus 3 meninos, la nani, a Nani, La Nani. Nani, Babá, sí, la que cuida a los niños. Babá. Y llegamos al aeropuerto. Chegamos ao aeroporto. Lo probamos durante 2 horas, fuimos en un viaje y tal, lo pusimos a 25.000 pies, miramos un poco. Testamos o avião, viajamos a 25.000 pés, viemos uma viagem, olhamos um pouco. Le digo a Cristina, ¿qué tal? E eu perguntei a Cristina, e aí, que tal? Dice, me gusta. E ela disse, gostei. Cuando aterrizamos le digo al hombre, lo compramos. E quando aterrissamos eu digo, compramos. Me dice, pero ya así, ya. Ele perguntou, mas assim, Así, ya. assim, chegar e Se compra. acabó, ya es mío. Acabou, é meu, gostei. Ponle el sello de vendido Pa. que ya es mío. ¿Te das cuenta? Eso era entonces un inconcebible. Esse era um dos inconcebíveis. Pero fíjate cómo son las cosas de la vida cuando tú estás en el camino al éxito. Mas olha como é que são as coisas quando você está no caminho de sucesso. Porque fíjate que nunca tú llegas al éxito, siempre estás en camino de. Você nunca chega ao sucesso, você sempre está em caminho de. Cuando tú llegas al éxito, ya mueres. Quando você chega ao sucesso, já morreu. Obviamente el avión se convirtió ya en un sueño adquirido. O avião, obviamente, se converteu já num sonho adquirido. Que hay que volver a levantar la cabeza y decir, ¿cuál es el próximo? E tem que voltar a levantar a cabeça e dizer qual é o próximo. Pero ahí mismo, y efectivamente, cuando miramos así, va aterrizando en Barajas un Falcon 20. E quando a gente olha assim, vai aterrissando um Falcon 20. Entonces, pues le digo al piloto, le digo, ¿se puede ver? E eu digo ao piloto, posso dar uma olhada? Entonces me dice, deja que se baje el dueño, que es un poco pesado. Ele diz, deixa o dono ir embora porque ele é um pouco chato. Cuando se bajó me dice, míralo. Quando o cara foi embora, ele disse, vem Me ver. subí con Keith, mi hijo de 5 años, Subi com o Kiv, meu filho de 5 anos. y Keith lo miró, E Kiv olhou lo olió, y me che- dice, papá, este me gusta más. e disse, pai, eu gostei mais desse. Yo lo miré y le digo, a mí también. E eu olhei e disse, pra mim também. Digo, ya el que acabamos de comprar ahora mismo ya no me gusta. O que acabamos de comprar já não estou gostando mais. Este es el próximo. Esse é o próximo. Y automáticamente me miré al piloto así y le dije, ¿cuándo puedo conseguir unos catálogos de este? E olhei pro piloto automaticamente e disse, onde é que eu consigo uns catálogos Porque desses? este en 2 años cae, es hombre muerto. Porque esse aqui em 2 anos cai, homem morto. ¿Te das cuenta? Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Entonces, cuando salgo de ahí, así estaba parado el Falcon 900. Quando eu saio daí, ali estava parado o Falcon 900. Lo miro así Eu olho assim,
miro a Cristina, digo a Cristina, a los niños, aos meninos, y le digo, algún día. e digo algum dia. Nada más. Y Nada más. seguimos. Y ¿Te das seguimos. cuenta? ¿Por qué razón? Porque ese es el camino del éxito. Esse é o caminho do sucesso. El inconcebible se convierte en imposible, el imposible se convierte en posible y el posible se convierte en realidad. O inconcebível se torna impossível, o impossível se converte no possível e o possível em realidade. Ahora, es importante que lo que yo te estoy diciendo, todas estas cosas que yo te estoy diciendo es para que tú te des cuenta lo que tú vas a alcanzar si te pones en el camino del éxito. Tudo isso que eu estou dizendo é para você perceber o que você vai alcançar se colocar no caminho do sucesso. No para que veas lo grande que soy yo Não para vocês verem como eu sou grande. y para que tú veas, ay, mira Costa. No, 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 no. Para que vocês vejam coisas grandes, não é bem isso. Yo no quiero que tú te entusiasmes conmigo. Eu não quero que você se entusiasme comigo. Yo quiero que tú te entusiasmes contigo. Eu quero que você se entusiasme contigo. Porque tú tienes esa posibilidad dentro de ti. Porque você tem essa possibilidade dentro de você. Acuérdate que lo importante es admirar, pero sin mitificar. O importante é admirar, mas sem mitificar. Somos exactamente iguales. Somos exatamente iguais. Ni mejor ni peor. Nem melhor, nem pior. Simplemente que nosotros hemos recorrido ya parte del camino que tú tienes que recorrer. A única diferença é que a gente já percorreu parte do caminho que você vai Así de recorrer. sencillo. Yo voy a irme un poco más atrás en mi vida para que tú veas que siempre no fue así. Eu vou voltar um pouco atrás na minha vida para você ver que nem sempre foi assim. Y que si tú estás en tu primera convención, yo también tuve una primera convención. Se você está na sua primeira convenção, eu também estive na minha primeira Y si tú convenção. tienes dudas, yo también tuve dudas. Se você tem dúvida, eu também tive dúvida. Si tú no tienes ni un real en el bolsillo, yo también tuve un momento en que no tenía ni uno. Se você não tem nenhum real no bolso, eu também tive esse momento. Si tú tuviste problemas en tu casa, yo también los tuve. Se você teve problema em casa, eu também o tive. O sea que, como te dije al principio, Como eu disse, tú controlas tus circunstancias. Lo importante no es lo que te pasó y tus circunstancias, sino cómo tú respondes a esas circunstancias. você controla as suas circunstâncias. O que importa não é o que aconteceu, nem as circunstâncias, é como você as controla. Y la persona de éxito siempre está por encima de las E circunstancias. a pessoa de sucesso sempre está acima das Y circunstâncias. tú eres una persona de éxito, si no, no estuvieses aquí. E você é uma pessoa de sucesso, senão não estaria aqui. Yo soy cubano de nacimiento. Eu sou cubano de nascimento. Cuando yo no tuve la gran oportunidad que tienes tú de haber nacido en un país libre. Eu não tive a grande oportunidade que vocês tiveram de ter nascido num país livre. Yo nací en un país comunista, Eu nasci num país comunista, donde se roban las oportunidades. aonde se roubam as oportunidades. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el comunismo en Cuba? O que o comunismo tem feito em Cuba? Ayer yo le estaba hablando de eso, anteayer a los directos, porque la semana pasada tuve una experiencia tremenda. Antes de ontem eu estava falando isso aos diretos, que semana passada eu tive uma experiência tremenda. Había un señor que me decía cuántas cosas buenas se había hecho en Cuba. Tinha um senhor que me dizia quantas coisas boas já fizeram em Cuba. Cuántas cosas buenas. Cuando tú te pones a pensar, fíjate, Cuba tiene la mayor cantidad, oye esto, la mayor cantidad de técnicos por habitante de todo el continente americano, incluidos los Estados Unidos. Cuba tem a maior quantidade de técnicos de todo o continente americano, incluindo os Estados Unidos. Es increíble que puede exportar médicos a un montón de países del mundo y todavía tener la mayor cantidad de médicos por habitante que existe en el continente americano. É incrível como Cuba pode exportar médicos para vários países do mundo e ainda assim ter a maior quantidade de médicos por habitante do continente No americano. existe el analfabetismo. Não existe analfabetismo. Todos los habitantes tienen por lo menos un 6º grado. Todos os habitantes têm pelo menos uma 6ª série. ¡Wow! Uau! Ahora atiende esto. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Agora entenda isso. Qual é a outra cara da moeda? Cuba es el país de América con el sueldo per cápita más bajo. Cuba é o país da América com salário per capita mais baixo. Ahora mismo el sueldo medio de la isla son $2 al mes. Salário médio da ilha são $2 ao mês. Un médico gana $3.50 al mes. Um médico ganha $3,50 ao mês. ¿Te das cuenta? ¿Por qué razón? Por que razão?
Bien sencillo. Muito simples. Se ha matado el soñador. Mataram os sonhadores. Se impuso la técnica al sueño. Impuseram a técnica sobre o sonho. La técnica la desarrollaron a costa de matar al soñador. A técnica foi desenvolvida ao custo de matarem os sonhadores. Y eso eventualmente se vira contra el mismo país. E isso, eventualmente, volta contra o mesmo país. ¿Dónde están los soñadores? Aonde estão os sonhadores? En Miami. Em Miami. Y ahí es donde tienes la prosperidad. E aí é onde vocês têm as prosperidades. ¿Te das cuenta? Percebe? Entonces, tú protege las libertades que tú tienes en el país. Então você proteja a liberdade que você tem no seu país. Protege tu democracia. Proteja a sua Es democracia. lo más lindo que tú tienes en este país. É a coisa mais linda que você tem nesse país. Tú estás ya ayudando a tu país en la forma que hay que ayudar y es creando más soñadores. Você já está ajudando o seu país, que também está te ajudando e está criando mais sonhadores. Cuando se crean los soñadores, eventualmente los soñadores son los que tiran del país y el país sale. Quando se criam sonhadores, são os sonhadores que alavancam o país e o país sai. Entonces, pues ahí estaba yo en Cuba en el año 1960 cuando nací. Aí estava eu em Cuba no ano 1960, quando eu nasci. Yo me fui para hacerte una historia larga, corta, yo pues me fui a los 17 años, yo tenía que buscar una salida del país porque aquello era inaguantable. Para encurtar a história, aos 17 anos eu tive que buscar uma saída do país porque aquilo não era aguentável. Y a los 17 años me gané una beca para estudiar en el extranjero. E aos 17 anos eu ganhei uma bolsa para estudar no exterior. Castro me mandó a estudiar a Polonia. Me mandaram estudar na Polônia. En Polonia pues tuve el privilegio de asistir a todos el movimiento obrero del año 1980 con Lech Wałęsa a la cabeza, con Solidaridad, los sindicatos independientes, etcétera, etcétera. Tuve a oportunidade de, na Polônia, presenciar todos os movimentos de operários, obreiros, no ano de 1980, com Lech Wałęsa, toda a movimentação. Después de 3 años allí, depois de 3 anos aí, el gobierno cubano me envió a lo que era la antigua Unión Soviética a seguir estudiando, porque no quería que nos contagiásemos con los aires de libertades que habían en Polonia. Depois disso, o governo cubano me enviou ao que era a União Soviética, porque não queriam que me contagiassem com os ares de liberdade que Y ahí tinha na pues Polônia. yo decidí que no, que yo iba a regresar a Cuba. E aí eu decidi que não, que eu ia voltar a Cuba. Y entonces, de camino a La Habana, el avión hizo escala en España y pedí asilo político. A caminho de Havana, o avião fez escala em Espanha e eu pedi asilo político. Yo tenía entonces 21 años. Eu tinha então 21 anos. Yo no tenía ni un real en el bolsillo. Eu não tinha nenhum real no bolso. Bueno, sí tenía $10. Teria sim, tinha $10. Todo mi capital se resumía en $10 y un par de calzoncillos. Todo o meu capital se resumia em $10 e um par de cuecas. El capital material. O capital material. Pero ahí se quedó en España un joven de 21 años. Mas aí ficou na Espanha um jovem de 21 anos, lleno de sueños, cheio de sonhos. Sin un real en el bolsillo, pero lleno de sueños. Sem nenhum real no bolso, mas cheio de sonhos. En España, una vez que me quedé allí, na Espanha, uma vez que eu fiquei aí, fue el momento quizás más difícil de mi vida. Foi um momento talvez mais difícil da minha vida. Porque conocí lo que fue el no ser amado. Conheci o que é não ser amado. En mi casa, con toda la situación que convivíamos en Cuba, había mucha unión y mucho amor. Na minha casa, apesar de toda a situação política em Cuba, havia muita união e muito amor. Allí por primera vez conocí lo que es la vida de un marginado. Ali conheci pela primeira vez o que é a vida de um marginal. Lo que es la vida de un refugiado. O que é a vida de um refugiado. Donde se te cierran todas las puertas. Aonde se fecham todas as portas. Era muy simpático porque para obtener permiso de trabajo había que tener trabajo. Era muito engraçado porque para ter permissão para trabalhar você tinha que ter um trabalho. Pero para tener trabajo había que tener el permiso de trabajo. Mas para ter trabalho você tinha que ter a permissão de trabalho. Era muy congruente la situación. Era muito incongruente a situação. Entonces, pues a mí lo que nunca me faltó fue trabajo. Para mim o que nunca faltou foi trabalho. Yo lavé suelos. Eu lavei chão. Fregué letrinas, baños. Lavei latrinas, banheiros. Pinté casas. Pintei casas.
de todo. O sea, yo hacía de todo. Eu fazia de tudo. Yo recuerdo que comencé trabajando Eu lembro que eu comecei trabalhando en un bar por la comida. num bar pela comida que oferecia. No me pagaban nada. Não me pagavam nada. Nada más que me daban desayuno, almuerzo y comida y tenía que trabajar 18 horas diarias. Só me davam café da manhã, almoço, eu tinha que trabalhar 18 horas por dia. Ese fue mi comienzo. Esse foi meu começo. No tenía ni un real, Não tinha nenhum pero real, tenía muchos sueños. mas tinha muitos sonhos. Y la convicción de que yo me había quedado en España, Yep. no para ser un mediocre, sino para convertir mis sueños en realidad. E a convicção de que eu tinha ficado na Espanha não para ser um medíocre, mas para ter muito sucesso. Sin embargo, hay veces que la situación te va aplastando Entretanto, aquela situação vai te esmagando. y un poco te ponen a prueba, Y a ver co- de qué estás hecho. E testam você, colocam você à prova para ver de que você é feito. Entonces yo no entendía. E então eu não entendia. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y esto qué cosa es? Mas eu dizia, Deus, mas o que é isso? ¿Hasta dónde me vas a llevar? Até onde vai me testar? Hoy día sé por qué lo hizo. Hoje eu sei por que ele fez. Y aprendí mucho de aquella situación. E aprendi muito daquela situação. Yo pues en aquella situación, pues viviendo con refugiados también, Eu naquela situação e vivendo com refugiados também, empecé a beber un poco, comecei a beber um pouco. después bastante más. Depois bastante mais. Y estuve como 7, 8 meses que yo no me acuerdo de haber existido esos 7, 8 meses porque andaba un poco en la luna. Eu tive uns 7, 8 meses que eu nem me lembro de ter existido direito, que andava meio na lua. Ahí, pues fue un momento difícil. Foi um momento difícil. Y yo recuerdo como si fuese hoy, un día, E eu lembro como se fosse hoje um dia, que fue el momento más bajo. que foi o momento mais baixo. Cuando yo estaba en el centro de Madrid Quando eu estava no centro de Madrid, y después de unas 2 o 3 botellas de coñac, depois de umas 2 ou 3 garrafas de conhaque, estaba con unos amigos y pues me empecé a sentir mareado. comecei a me sentir mal, eu estava com os amigos Le dije, me voy a casa. e disse, vou para casa. Y cuando iba caminando, iba andando, pues no tenía dinero para nada más. Quando eu estava voltando, andando para casa, porque eu não tinha dinheiro para nada mais, Me entró pues como un desmayo y me caí en la calle. eu me desmaiei e caí na rua. Yo no sé qué tiempo pasó. Eu não sei quanto tempo passou. Yo me quedé dormido. Eu fiquei dormindo na rua. Cuando me levanté, Quando eu me levantei, me desarrodillé me y ajoelhei miré hacia arriba e olhei para cima y vi que todo el mundo me miraba. e vi que todo mundo me olhava. Todo el mundo pasaba por la calle mirando como diciendo, ¿qué le habrá pasado a este muchacho? Todo mundo passava na rua e dizia, o que será que aconteceu a esse Yo estaba rapaz? sucio, Estava sujo, con la única ropa que tenía, pues nada más que tenía esa ropa. com a única roupa que eu tinha, só tinha essa. Y entonces me pregunté a mí mismo, ¿para qué yo me había quedado? Então eu perguntei para mim mesmo, para que eu fiquei na Espanha? Y entonces en ese momento me dije a mí mismo, Luis, tú, ¿dónde vas por este camino? Tienes que cambiar, tienes que darte cuenta que tú no te has quedado para esto. E eu perguntei para mim mesmo, Luiz, aonde você vai por esse caminho? Você tem que perceber que não é para isso que você ficou, tem que mudar. Y entonces mi mente voló a Polonia. Então a minha mente voou a Polônia. Y entonces me dije, ¿qué hiciste en Polonia? E eu perguntei, o que eu fiz na Polônia? Aquí en España estás tratando de que todo el mundo se adapte a ti. Aqui na Espanha você está tratando que todo mundo se adapte a você. Tienes que abrirte tú, porque si tú no te abres, ellos jamás podrán entrar. Quem tem que se abrir é você, porque se você não se abre, eles jamais vão poder Y entrar. entonces empecé me pregunté, ¿qué es lo que tú sabes hacer? E perguntei, o que eu sei fazer? Sabía mucho de matemática, física y química, Sabia muita pero matemática, no sabía física, nada en concreto. mas não sabia nada de concreto. Y me acordé que lo único que yo sabía hacer medianamente era jugar al béisbol. A única coisa que eu lembrei que eu sabia fazer, na média, era jogar beisebol. Entonces, pues, en casa del ciego, el tuerto es rey. Terra de cego, quem tem um olho é rei. Y en España nadie juega al béisbol. Na Espanha, ninguém joga beisebol. Es un deporte poco popular, es un deporte minoritario. Muy pocas personas lo practican. É um esporte pouco popular, minoritário, poucas pessoas Yo praticam. en Cuba era regular, Em Cuba eu era um regular jogador de beisebol, pero allí era el mejor. mas ali, na Espanha, eu era o melhor. Es como si alguno de ustedes se va a Cuba y empieza a jugar al fútbol. Como se algum de vocês for a Cuba e começar a jogar futebol. O sea, no tienes que ser Pelé. Não tem que ser Pelé. O sea, si aquí no sabes jugar, ahí eres la estrella.
Se você não sabe jogar aqui, lá você é estrela. Lá você é estrela. Entonces, pues me puse a jugar y allí conocí a Cristina. Aí eu comecei a jogar beisebol e aí eu conheci a Cristina. Cristina era entrenadora del equipo de pequeños. Cristina era treinadora da equipe dos meninos. Nos enamoramos A gente namorou. y nos decidimos a los 7 días de habernos conocido. 7 dias depois da gente ter se conhecido, Decidimos casarnos. decidimos casar. Yo le pedí matrimonio Eu pedi em casamento por una razón muy sencilla. por uma razão muito simples. Yo dije, si esta se entera de quién yo soy, me echa. Por uma razão muito simples. Se ela souber quem eu sou, ela vai me expulsar. Así que vamos a casarnos rápido para ponérselo un poco más difícil. Vou casar logo para ficar um pouco mais difícil ela me expulsar. Así era mi autoimagen. Assim era minha autoimagem. Mala. Má. Entonces, juntos, con la fuerza de ella, comenzamos de ahí una nueva vida. Juntos aí, com a força dela, começamos uma nova vida. Decidimos mudarnos a Estados Unidos, Decidimos mudar para Estados Unidos, pero no nos dejaron entrar a Estados Unidos. mas não nos deixaram entrar nos Estados Unidos. Y tuvimos que estar un año hasta que nos aceptaran. Tivemos que estar batalhando um ano até que aceitassem. Y en ese año las cosas tuvieron un giro de 180 grados en España. E nesse ano as coisas tiveram uma volta de 180 graus na Espanha. Y volvemos a lo mismo. E voltamos à mesma coisa. En ese año que a mí no me dejaban entrar a Estados Unidos, yo decía, Dios, ¿pero por qué? Nesse ano que não me deixava entrar nos Estados Unidos, eu dizia, Deus, mas por quê? Había un porqué, Havia um que porquê. después lo iba a entender más tarde. Mais tarde eu ia Si entender. yo me hubiese ido directamente a Estados Unidos, cuando me casé con Cristina, yo hubiese aborrecido a España para el resto de mi vida. Se eu tivesse ido para os Estados Unidos, na primeira chance que eu tive com Cristina, eu teria saturado a Espanha pro resto da minha vida. Porque hasta ahora lo único que me había dado eran problemas. Porque até agora a única coisa que tinha me dado era problemas. Sin embargo, en ese año yo pude construir un pequeño negocio de mudanzas. Apesar, entretanto disso, eu consegui construir um negócio de mudanças. En el año que estuve en España esperando el viaje a Estados Unidos. Nesse ano que eu tive na Espanha esperando a viagem. Allí pues me di cuenta del corazón de los españoles. Aí eu percebi o coração dos espanhóis. Y me di cuenta que el problema no eran los españoles, sino todo el tiempo el problema había sido yo. Aí eu percebi que o problema não eram os espanhóis, todo o tempo o problema era eu. Y empecé a amar a España. E comecei a amar a Espanha. Y cuando mejor estaba, me llegó la visa para Estados Unidos. Quando eu estava no melhor, chegou o visto para os Estados Unidos. Y entonces le pregunté a Dios, ¿pero por qué ahora? E perguntei a Deus, por que agora? Pero ya habíamos decidido irnos y nos fuimos. Já havíamos decidido ir e fomos. Después me enteré, llegamos a Estados Unidos y comencé a trabajar en una factoría por $3.35 la hora. Comecei a trabalhar nos Estados Unidos quando cheguei por $3,35 a hora. Hubo que bajar mi estilo de vida, tuve que cortarlo, era 10 veces menor en Estados Unidos ahora que en España. Tive que cortar, baixar meu nível de vida 10 vezes abaixo. Y entonces yo le decía, pero ¿y esto qué cosa es? ¿Cómo me has hecho esto? E eu perguntava, mas o que é isso? Como é que você me fez isso? Bien sencillo. Muito simples. Yo había ido a Estados Unidos por un propósito y ahora lo sé. Eu Cuando tinha miro ido hacia atrás. Eu tinha ido aos Estados Unidos por um propósito e agora eu sei quando eu olho para Por trás. eso yo te digo siempre, cuando tengas un problema y una situación, no te pares a pensar y a preguntar ¿por qué? Simplemente di, ¿qué voy a aprender yo de aquí? Algo voy a aprender yo de aquí. Esa es la pregunta y ahorrarás mucho tiempo. Quando tem um problema, não fique perguntando por quê. Diga, o que eu vou aprender aqui? Yo no Alguma había coisa eu vou aprender. aprendido eso todavía Eu não tinha aprendido y isso siempre ainda. andaba preguntando, hoy sé por qué. E eu sempre andava perguntando por quê, mas hoje eu sei por quê. Porque 2 años después conocí este maravilloso negocio. Porque 2 anos depois eu conheci esse maravilhoso negócio. Y yo necesitaba ir a Estados Unidos a conocer este negocio. E eu precisava ir aos Estados Unidos para conhecer esse negócio. Y necesitaba aprender inglés. E precisava aprender inglês. Porque yo tenía que traducir el sistema del inglés al español. Porque en España obviamente no había sistema. Porque eu tinha que traduzir o sistema de inglês ao espanhol, porque em Espanha não tinha o sistema. Dios tiene una misión para ti. Deus tem uma missão para você. Y tú tienes que dejarte llevar. E você tem que se deixar levar. Entonces, pues en el año 86, 2 años después de haber llegado a Estados Unidos, No ano 86, 2 anos depois de estar nos Estados Unidos, me presentan el negocio. me apresentam um negócio. Y cuando me lo presentan, comenzamos. Quando me apresentaram, a gente começou.
2 semanas después de nosotros comenzar el negocio, abre el negocio en España. 2 semanas depois da gente começar o negócio, abre um negócio na Espanha. Y entonces me di cuenta que todo tenía una razón de ser y el rompecabezas empezaba a tomar forma. Eu percebi então que tudo tinha uma razão de ser e o quebra-cabeças começava a tomar forma. Y entonces me di cuenta y le dije a Cristina, regresamos a España a hacer el negocio porque añorábamos España. Cristina, percebi o seguinte, vamos voltar à Espanha, regressar e fazer esse negócio porque a gente adorava a Espanha. Cristina me dijo, estás loco. Cristina disse, você tá louco? Porque ya teníamos una casita de 80 metros Porque já tínhamos uma casinha de 80 metros, con unos mueblecitos pagos com uns móveizinhos pagos y teníamos 2 cochecitos. e tínhamos 2 carrinhos, Pero no éramos felices. mas não éramos felizes. Porque te dije ayer, no podíamos soñar, estábamos atados. Porque como eu disse ontem, a gente não podia sonhar, estávamos presos. Yo fui a España a ver cómo estaba la situación Eu fui à Espanha ver como estava a situação. y decidí, cuando llegué le dije que nos mudábamos con ella o sin ella. E quando eu cheguei, eu falei, a gente vai se mudar com ou sem você. Yo recuerdo que ella habló con Carlos Marín Eu lembro que ela falou com o Carlos Marim, y Carlos habló conmigo e Carlos falou comigo, y yo le dije, Carlos, es definitivo, yo me voy con ella o sin ella. Carlos, é definitivo, eu vou com ela ou sem ela. Yo pues sabía que ella me iba a seguir. Eu sabia que ela ia me seguir. Efectivamente, a Dios gracias, Cristina entró en razones y nos fuimos. Graças a Deus, Cristina me apoiou e seguimos. Yo le dije que íbamos a hacer directo en 90 días. Eu lhe disse, a gente vai ser direto em 90 dias. Que se estará tranquila que nosotros íbamos a ser diamante en 2 años. Que ficasse tranquila porque a gente ia ser diamante em 2 anos. Y entonces esa casa de 80 metros se iba a multiplicar por 10. E essa casa de 80 metros ia se multiplicar por 10. Ella pues se le iluminó la cara y dice, bueno, pues si es así, nos vamos. Ela ficou iluminada e disse, se é assim, vamos. Fue tremendo, pero esos 90 días para llegar a distribuidor directo se convirtieron en 3 años. Foi tremendo, mas esses 90 dias para chegar a distribuidor direto levaram 3 anos. Nosotros pues lo vendimos todos en Estados Unidos y nos fuimos a España con, creo que fueron 10 o 12 mil dólares. A gente vendeu tudo nos Estados Unidos e foi para a Espanha com 10, 11 mil dólares. Entonces llegamos y la mitad nos la gastamos en un Mercedes-Benz para impresionar a los demás. A metade a gente gastou no Mercedes-Benz para impressionar os outros. Impresionamos a todo el mundo, incluido a todas las gasolineras. Aqui. A todas las gasolineras del país. Impressionamos a todo mundo, inclusive a todos os postos de gasolina. Me gastaba, a los 6 meses ya nosotros no teníamos ni $1. Aos 6 meses, de tanto que gastava o carro, a gente já não tinha nenhum dólar. Y estábamos al 3%. Estávamos 3%. Vivíamos con la suegra. Vivíamos com a sogra. Habíamos pasado nuevamente a la nada. Tínhamos voltado de novo ao nada. Pero ya teníamos otra actitud. Mas tínhamos já outra atitude. Porque ahora teníamos cintas, libros, seminarios y convenciones. Porque agora tínhamos fitas, livros, seminários e Y convenções. ya sabíamos que era temporal. E já sabíamos que era temporário. Y ya podíamos soñar. E já podíamos sonhar. Y ahí pues comenzó otra nueva etapa. E aí começou outra nova etapa. Donde Cristina comenzó a dar clases de inglés. Onde Cristina começou a dar aula de inglês. Yo empecé otra vez a lavar platos y a hacer lo que fuese porque ninguno de los dos tenía permiso de trabajo. Eu comecei de novo a lavar prato, fazer qualquer coisa, porque nenhum dos dois tinha Todo permissão. el dinero que ganábamos era para el negocio. Todo o dinheiro que a gente ganhava era pro negócio. Entonces teníamos patas que llegaban al 12%, al 15%, Tínhamos pernas que chegavam ao 12%, ao 15%, pero se caían porque no había sistema. mas caíam porque não tinha sistema. Entonces volvíamos al 3. E a gente voltava ao 3. Decidimos que teníamos que invertir en el sistema Decidimos que tínhamos que investir no sistema. y lo creamos. E criamos o sistema. Todo el dinero iba para el sistema. Todo o dinheiro ia pro sistema. Yo recuerdo que teníamos un presupuesto mensual para viajes. Eu lembro que a gente tinha uma Presupuesto. previsão mensal para viagens. Cuando se acababa yo dormía en el coche. Quando acabava eu dormia no carro. Yo recuerdo en España en el verano vienen los marroquíes desde el norte de Europa hacia Marruecos y pasan por España. Em Espanha, no verão, vêm os marroquinos do norte da Europa e passam pela Espanha. Yo paso por marroquí. E eu pareço com marroquino. Entonces pues los marroquíes se ponen en las gasolineras españolas a dormir. Os marroquinos ficam nos postos de gasolina espanhóis para Y dormir. por la mañana se lavan en los lavabos.
E pela manhã lavam o rosto no Los dueños de lavatório. las gasolineras protestan. Os donos dos postos de gasolina protestam. Porque obviamente al lavarse pues las ensucian y estas cosas. Porque obviamente ao se lavar eles sujam. Entonces ellos no entienden lo que es un sueño Então eles não entendem o que é um sonho. y insultan a esas personas. E insultam essas pessoas. Yo recuerdo estarme lavando y Yo- llegar los dueños de las gasolineras creyendo que yo soy un marroquí y en español insultarme y decirme hasta del mal que me iba a morir. Eu me lembro de eu estar me lavando e chegaram os donos dos postos de gasolina e começaram a me insultar de uma tal maneira dizendo que eu ia morrer. Entonces yo lo miraba y le reía, Então eu me olhava e ficava rindo. como si yo no entendiera nada, como si fuera marroquí. Como se eu não entendesse nada do idioma, como se eu fosse I'm marroquino. sorry. I'm sorry, desculpa. Tremendo. Y había que hacer lo que había que hacer. E eu tinha que fazer o que fosse preciso. Yo recuerdo que en 2 años yo salía y me paraba en supermercados, Eu lembro que em 2 anos eu saía, ficava em pé em supermercados, agarraba el pan ya del día anterior que era más barato que el pan fresco, pegava o pão do dia anterior, que era mais barato que o pão fresco, lo abría a la mitad, abria na metade, le echaba el jamón y el queso más barato botava o presunto e o queijo mais barato y lo picaba en trozos. e picava em pedaços. Y esa era mi comida para todo el viaje de 2 o 3 días. E essa era a minha comida para toda a viagem de 2 ou 3 dias. Señores, cuando tú tienes un sueño claro, las circunstancias no cuentan. Quando você tem um sonho claro, os fatos não Tú contam. vas a hacer todo lo que tú necesitas hacer para convertir los sueños en realidad si tú tienes un sueño claro. Vai fazer o que for necessário para converter em realidade o seu sonho. Así que yo te animo a que sueñes en grande. Eu animo vocês a sonhar em grande. Sueña en grande, señores, que este negocio te va a dar todo lo que tú estés dispuesto a darle primero. Sonhe em grande que esse negócio vai dar tudo o que vocês estiverem dispostos a dar primeiro. Después de 2 años y medio en esa situación, Depois de 2 anos e meio nessa situação, llegamos al 21%. chegamos ao 21%. 6 meses después llegamos a directo. 6 meses depois, chegamos a direto. Y 1 año y medio después éramos diamantes. E 1 ano e meio depois éramos diamantes. Así de sencillo, señores. Así. Nosotros tardamos, trabajando durísimo, 3 años en llegar a distribuidores directos. Y de ese punto, 2 años en llegar a diamantes. Trabalhamos duro 3 anos para chegar direto. E desse ponto, 2 anos para chegar a Así que, diamante. señores, sueña en grande, que tus sueños se pueden convertir en realidad. Sonhe em grande que o sonho pode se converter em realidade. Las grandes cosas que nos ha dado este negocio, además de estos materiales que yo te he comentado, As grandes coisas que nos ha dado esse negócio, além das coisas materiais que eu comentei, ha sido la oportunidad de tener amigos en el mundo entero. é a oportunidade de ter amigos no mundo inteiro. Tenemos, Cristina y yo, muchos amigos en España, Cristina e eu temos muitos amigos na Espanha, en Portugal, em Portugal, en Italia, na Itália, en Polonia, na Polônia, en Alemania, Alemanha, en Inglaterra, Inglaterra. en México, Estados Unidos, en Argentina y ahora en Brasil. e agora no Brasil. Es una oportunidad tremenda, señores, de hacer amigos por el mundo entero. É uma grande oportunidade de ter amigos no mundo inteiro. Señores, eso no tiene precio. Isso não tem preço, senhores. No tiene precio, señores, el ver a tu familia unida. Não tem preço você ver sua família unida. No tiene precio, señores, en ver a tus hijos, ver una familia donde tú eres el héroe de tus hijos. Ver uma família onde você é o herói de seus filhos. Tú te imaginas, los otros días estaba yo mirando cómo Keith y Kimi jugaban al Parque Jurásico. Eu tava olhando meus 2 filhos jogarem o Parque Juraci, acho que dos dinossauros. Jugaba con sus dinosaurios. Jogavam com os dinossauros. Pero adivina a qué jugaban. Mas adivinha o que eles jogavam? A hacer convenciones con los dinosaurios. Fazer convenções com os dinossauros. Pero adivina quién era el orador. Adivinha quem era o orador? Keith, mi hijo, le decía, y ahora con todos ustedes, Luis Costa. E agora com todos vocês, Luis Costa. Y él era Luis Costa. E ele era o Luis Costa. Es tremendamente impresionante. A mí se me caían las lágrimas viendo como tú eres el héroe de tus hijos en vez de Batman, Superman y cualquiera de estos por ahí que un día lo pueden desilusionar. ¿Te das cuenta? Eso no tiene precio. Eu começava a chorar percebendo que os heróis dos meus filhos não eram Batman, Superman, Hulk. Eu era o herói. E isso não tem preço. La libertad emocional. A liberdade emocional.
Nosotros en el negocio, pues como en la vida, cosas suceden. Como no negócio, coisas na vida sucedem. Y ha sido tremendamente, pues, impresionante. Los otros días en España, nosotros tuvimos una desgracia. Foi impressionante, outros dias na Espanha tivemos uma desgraça. A principio de año nosotros perdimos un Esmeralda en un accidente automovilístico, un gran amigo nuestro, en paz descanse, Antonio Rodríguez Prado. Perdemos um amigo Esmeralda num acidente de automóvel, que descanse em paz, Antônio Rodrigues. Ha sido impresionante cómo su esposa no tuvo que mudarse de casa. Foi impressionante como que a sua esposa não teve que se mudar de casa. Sus hijos no tuvieron que salir de la escuela. Seus filhos não tiveram que sair da escola. Y su vida continuó extrañándolo, echando de menos, pero sin ningún problema. Sua vida continuou, claro que sentindo saudade, mas sem nenhum problema. Eso no tiene precio. Isso não tem preço. Hoy Charo está a cargo del negocio con toda la ayuda nuestra. Hoje a esposa está a cargo do negócio com toda a ajuda nossa. Da opens. Ela dá reuniões abertas. Y dentro de poco comenzará a dar los seminarios. E logo em breve vai começar a dar seminários. Y en 1 o 2 años ese negocio será diamante. E em 1 ou 2 anos o negócio dela será diamante. Ella comentaba con lágrimas en los ojos los otros días: Luis, esto no hubiese sucedido si la muerte de Antonio hubiese acontecido hace 4 años antes de entrar al negocio. Ela comentava com lágrimas nos olhos: Luiz, isso não teria acontecido se a morte de Antônio acontecesse 4 anos Señores, antes. no juegues con lo que tienes en las manos. Senhor, não brinque com o que você tem na mão. Simplemente ponte a pensar, si hoy a ti te sucede algo, ¿cómo quedaría tu familia? Comece a pensar agora, se hoje te acontecesse algo, como ficaria sua família? Esa es tu responsabilidad. Essa é sua responsabilidade. Sueña en grande y ven con nosotros, señores, a recorrer las playas del mundo, porque tú puedes ser un diamante. Muchas gracias. Sonhe grande, Gracias. venha que vai a praia do mundo. Este é o final do programa.